Divan CVM. Cuidados com a saúde mental. Chegou aquele momento que você aguarda durante toda a semana, o momento de sentar no divã, que pode ser o sofá, pode ser o banco do carro, como eu sempre falo aqui, né? E ouvir as dicas, os conselhos do doutor em Psicologia Clínica e da Saúde, Paulo César Porto Martins. Paulo César, muito bom dia, boa quarta-feira para você. Bom dia, Luciano, bom dia aos nossos ouvintes. Aproveitou o feriado, fim de semana prolongado aí, né? Feriadão prolongado, para descansar um pouco a cabeça e tal. Sempre. É bom, né? Sempre, mas não só no feriado, sempre temos que descansar, sempre temos que cuidar da nossa cabeça e da nossa parte psicológica. Com certeza. E o tema de hoje, da nossa coluna, é justamente a estabilidade emocional, que tem a ver muito com isso, né? É preciso darmos um tempo para o nosso cérebro buscar atividades que nos deem prazer, para que a gente não perca o controle, né, das nossas emoções. Exatamente. Bacana, você fala estabilidade emocional. Isso me lembra muito um livro do Daniel Goleman, né, de inteligência emocional. Que quando a gente fala da estabilidade, a parte emocional ela requer uma forma de você trabalhar, de você gerenciar as suas próprias emoções. E você sabe, Luciano, né, e os nossos ouvintes, que durante muito tempo, quando se falava de inteligência, se pensava muito na questão da lógica, da matemática. Aí, inclusive, ficou famoso um teste chamado teste de QI, né? Que é um teste que mede justamente essa parte mais racional, né? E é importante. Só que o mundo ele foi percebendo que não basta, né, apenas uma parte racional, uma parte técnica, né? Alguns autores depois vêm chamando isso também, né, de uma outra maneira de hard skills, né, principalmente autores ali como Klaus Schwab, da quarta revolução industrial, porque você precisa também de uma forma de gerenciar as pessoas e gerenciar você mesmo. E aí vem o tema, né, de coeficiente emocional, ou seja, não basta mais só o QI, basta também o QI. E aí eu trago alguns dados de algumas pesquisas interessantes, Luciano, nossos ouvintes, principalmente aqueles que trabalham na área de gestão de pessoas. Eu sempre trago, né, um pouco de informação, que também é uma grande área da psicologia, uma área que eu gosto muito, que é a área de gestão de pessoas. 87% dos brasileiros são demitidos por questões comportamentais, olha só. Quer dizer, a imensa maioria, não é por questão técnica. Então, quer dizer, a questão técnica, Luciano, quando eu converso com meus colegas de consultoria da área de gestão de pessoas, ela é requisito para entrar. Sim. Então, digamos assim, Luciano Piquete, para entrar aqui na CBN, ele mandou o currículo dele. Quer dizer, a parte técnica, se não tiver a parte técnica, você nem vai para a entrevista. Exato. Mas aí, geralmente, você tem a dinâmica de grupo, você tem a entrevista, quer dizer, vai ver os teus aspectos comportamentais. Tem entrevista com um psicólogo, que para muita gente é um terror, né? Tem gente que passa a vida inteira reclamando: nossa, o psicólogo não me aprova, passei nas etapas do concurso, caí naquele Justamente momento. no psicólogo. E aí? Será que a culpa é do psicólogo? Pois A questão é olhar um pouco para si mesmo. Então aí que tá, né? Então as questões técnicas, elas são importantes. Eu não estou falando que QI ou toda a parte racional, parte técnica não é importante. O que eu estou falando é que hoje, além de você cuidar da parte técnica, também tem que cuidar da parte emocional. E tem um outro dado para aqueles que são líderes, aqueles que fazem gestão de pessoas. Tem uma outra pesquisa que traz 66% das pessoas se demitem não por causa da empresa, mas por causa do seu líder imediato. Então, se você tem um problema na sua empresa, que muitas pessoas estão se demitindo, se questione: será que o problema é a empresa ou não é o líder? Ou será que não é você enquanto líder, né? Porque às vezes as pessoas falam assim: nossa, o que a empresa precisa fazer? Será que é o benefício? Será que é salário? Ou será que é a ausência de inteligência emocional daquele que lidera aquelas pessoas que estão se demitindo? Então, são algumas reflexões, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, parece alguma coisa abstrata, mas não. Inteligência emocional é como nós trabalhamos as nossas emoções. Eu vou trazer aqui, Luciano, alguns dados rápidos, né, lá do Daniel Goleman, né, que é um livro muito interessante, é um livro clássico de quando nós falamos de inteligência emocional. Ele nos traz assim, de maneira muito rápida, né? Nós temos a amígdala, né, a amígdala, parte cerebral, que ela cuida da parte emocional. O córtex pré-frontal, ele trabalha a parte racional. Quando acontece alguma coisa conosco,
nós podemos ter aquela reação emocional rápida, ou nós podemos ter uma resposta mais racional. O que o Daniel Goleman fala para nós, nos ensina no livro dele? Ele fala assim, puxa, para você fugir de uma resposta somente emocional, que muitas vezes pode sequestrar o nosso comportamento, porque a emoção ela é muito rápida, você deve aguardar 6 segundos. Porque após 6 segundos, aquilo que aconteceu, ou seja, aquele estímulo que te aconteceu, ele consegue chegar até o córtex pré-frontal. Ou seja, sabe aquilo que se falava assim, nunca tome uma decisão de cabeça quente? Sim. Ou de repente a sua mãe, ou a sua avó, ou alguém mais velho falou assim, conte até 10. Hoje a ciência mostra, sim, isso tem a ver com a área do cérebro. Respire, conte até 10, deixa o seu córtex pré-frontal agir. Deixa a sua área racional agir. Eu não estou falando que você vai abandonar a tua parte emocional. Eu estou falando para você também dar chance para a tua parte racional também contribuir. E quem aqui já não tomou assim, de repente, uma resposta, ou respondeu, às vezes até verbalmente, ou às vezes escreveu um e-mail, a hora que apertou o enviar do e-mail, falou assim, caramba, acho que fiz besteira. Hoje em dia o WhatsApp, para citar um exemplo, ele permite que você apague rapidinho o áudio, né? Às vezes você está muito nervoso, quem nunca, né? Mandou um áudio ali, saiu um pouco do salto ali, perdeu um pouco a compostura e aí, segundos depois, dá tempo de apagar, mas às vezes não dá. Por exemplo, se nós discutirmos aqui e eu for grosseiro com você, não tem jeito, né? Palavra desferida. A hora que chega ali, né, na parte racional, no córtex pré-frontal, você fala, caramba, fiz besteira. Então, aquela dica de contar até 10, ou seja, dar ali os 6 segundos para ir lá para o córtex pré-frontal, hoje tem todo esse, né, o que antes, digamos assim, os antigos falavam de maneira empírica, hoje você tem, né, a neurociência trazendo essa contribuição. Quantas coisas, se todo mundo utilizasse essa técnica, né, poderiam ser evitadas? Por exemplo, uma briga de trânsito. Exatamente. Briga de trânsito, isso é muito, né? O Daniel Goleman também traz no livro dele uma dica assim, como se fosse um semáforo. Se você está muito irritado, cabeça muito quente, veja como se fosse uma luz vermelha. Para, não faça nada. Se você está um pouco irritado, veja como uma luz amarela. Reflita também, né? Tenha um pouco de paciência. E faça a ação, responda, né? Tenha ali uma ação se você tiver como se fosse com uma luz verde. E uma briga de trânsito é exatamente isso. De repente alguém te fechou, você sente aquele sangue esquentando, não é o momento de uma reação. Por quê? Qual que é a tendência do comportamento do ser humano frente à agressão? São duas. Ou você vai agredir, ou você vai fugir. Chegamos lá, Lucian Piquet furou a minha frente. Eu buzino e xingo. Lucian Piquet, por sua vez, vai ter a tendência, ou ele vai fugir, ele vai me ignorar, ou ele vai aumentar a agressão. E às vezes o Lucian pode ser uma pessoa que está armada, pode ser, sei lá, uma faca, um taco de beisebol, pode ser uma arma, ou ele pode usar o próprio veículo como uma arma. E a gente vê, né? Inclusive aqui em Curitiba nós, infelizmente, temos, né, casos recentes desse tipo de fatalidade. Inclusive falei aqui na CBN desses ataques de fúria, de raiva, né? A gente já abordou essa questão. Com certeza. Inteligência emocional, vamos lá, temos 5 pilares básicos. As pessoas devem estar pensando assim, tá, mas como que eu vou entender um pouco mais de inteligência emocional? Vamos lá, eu preciso perceber as minhas emoções, como que eu me sinto. Então as pessoas têm que parar um pouco e olhar para si mesmo. E geralmente, você pode categorizar essas nossas emoções em 4 grandes pilares. Ou eu vou ter medo, ou eu vou ter tristeza, ou eu vou ter raiva, ou eu vou ter alegria. Então, o primeiro pilar é identificar as minhas emoções. Segundo grande pilar, eu vou ter que lidar com as minhas emoções. Primeiro eu identifico, depois eu sei lidar. Outro pilar importante, perceber as emoções dos outros. E quando nós falamos na área de gestão, isso é extremamente importante. Um bom líder, ele tem inteligência emocional, porque ele sabe identificar as suas emoções e ele sabe identificar a emoção dos seus colaborados e também dos seus gestores. E lógico que aí eu tenho também como 4º pilar, saber lidar com as emoções dos outros. Como 5º pilar, uma automotivação. Ou seja, eu gosto de quebrar a palavra motivação, mover para a ação.
Ou seja, eu identifico, eu sei lidar, mas eu também vou lá e faço algo. Então a gente pode separar, Luciano e ouvintes, né, a inteligência emocional como um momento de empatia, ou seja, eu tenho que me colocar no lugar do outro, eu consigo identificar como estão as emoções do outro, e eu consigo me motivar, eu consigo ter ações para lidar com a emoção do outro, e eu também tenho um olhar, uma questão de autoconhecimento e de autocontrole. Eu consigo identificar as minhas emoções, e eu também tenho motivação para trabalhar as minhas emoções. Bom, falamos de estabilidade emocional, orientações, dicas, mas na teoria parece ser muito simples a gente seguir tudo isso e manter esse equilíbrio emocional, essa estabilidade das nossas emoções, né? Mas por que é tão difícil na prática? Na prática, as pessoas entram num ciclo e não param para olhar para si mesmas. E isso eu não estou falando que é fácil. Eu sempre brinco aqui, se fácil fosse, não existiria a profissão de psicólogo. Sim. Não, o psicólogo ele serve para ajudar as pessoas a enxergarem e trabalhar esses aspectos. Mas, por exemplo, vamos pensar a raiva. A raiva é algo forte. E a raiva, ela se alimenta da própria raiva. Quando nós vamos trabalhar com uma pessoa que tem essa questão da raiva, questão do trabalho, etc., o que a gente percebe? Que existe uma espiral negativa. Muitas vezes a pessoa passa momentos de raiva no trabalho, quando ela chega em casa, ela também acaba brigando em casa, ou seja, parece que isso vai se retroalimentando. Ou ela acaba fazendo situações que geram cada vez mais raiva. É uma pessoa que também vai brigar no trânsito, ou seja, é uma pessoa que tem dificuldade de quebrar esse ciclo. Então, você tem que fazer a pessoa perceber, puxa, não é o trabalho só. Quando eu estou em casa, eu também estou com raiva. Quando eu estou no trânsito, eu também estou com raiva. Então, será que o problema são todas as situações? Ou será que eu que não estou sabendo manejar com a raiva? Um outro olhar que a gente precisa fazer é que a raiva é energia psíquica. Será que se eu canalizar essa energia para uma outra coisa não é interessante? Agora, para onde que a gente vai direcionar? A pessoa tem que olhar para ela mesma. Puxa, o que eu gosto de fazer? E aí eu tenho que pensar coisas saudáveis. Fazer uma atividade física, um lazer que goste. Quebrar aquilo que gera raiva. Vamos lembrar aquilo que eu falei, que é importante e pode ter passado desapercebido. Raiva e energias negativas, elas se retroalimentam. Então a pessoa que está ali no momento de tristeza, de raiva, ela tem a tendência, como se fosse a inércia. Ela tende a vivenciar momentos similares, então tem que quebrar. Primeiro você tem que identificar o que está acontecendo comigo. Pensem, puxa, eu vou chegar em casa, eu vou fazer algo que não me gere raiva, que não me gere tristeza, vou canalizar essa minha energia para isso. Então você tem que se preparar, porque o que eu penso vai moldar a minha emoção e vai moldar o meu comportamento. Eu posso não controlar as variáveis externas, o que acontece no meu trabalho, mas eu posso controlar o que eu penso, eu posso direcionar o meu pensamento. Por isso que eu falo, um primeiro passo é olhar para dentro de si e começar a perceber o que a terapia cognitiva chama de pensamentos automáticos. Quando a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos, a gente vai ver que a gente tem pensamentos recorrentes automáticos. E muitas vezes eles vão nos punindo, eles vão nos boicotando. Existe um auto-boicote, então eu tenho que olhar para mim mesmo. E aquelas regras que parecem ser básicas, as pessoas falam, puxa, Paulo, mas isso é básico, é o que todo mundo fala. Sim, e a maioria das pessoas não cumprem. Coisas bem simples. Qualidade de sono. Quando eu tenho, vou atender pacientes, principalmente quando o paciente chega lá a primeira vez conversar comigo, é uma das coisas que eu pergunto, como está a qualidade do teu sono? Ah, Paulo, eu não durmo bem. E a maioria das pessoas, na hora de deitar, eu fico mexendo no celular, quando eu vou ver, passou 1 hora, 2 horas, aí eu durmo pouco, acordo irritado. Puxa, você já dormiu mal. Se dormiu mal, você não tem toda a reparação. O sono reparador, que ele literalmente repara uma série de situações que vai te fazer bem. Então, qualidade do sono é importante. Uma dieta balanceada, atividade física regular. Tudo isso eu estou falando dentro de inteligência emocional, que inclusive está lá no livro lá do Daniel Goleman. Fazer coisas que gosta, que geram prazer. Qual foi a última vez que você fez algo que você gosta? Qual foi a última vez que você se permitiu fazer algo que você gosta? E aí não precisa ser algo que envolva dinheiro, às vezes é uma coisa simples.
pessoas, de novo, eu já falei isso algumas vezes, às vezes as pessoas atribuem a felicidade ou algo prazeroso a se dar um presente que envolva comprar alguma coisa para você mesmo. Não. Às vezes fazer algo que gosta pode ser parar para assistir uma série, pode ser parar para ver um pôr do sol, pode ser parar para brincar com o seu filho. Separe. Ah, Paulo, tem um pouco tempo, separe 10 minutos. Tem muitas pesquisas que mostram a quantidade de horas que o brasileiro gasta no celular não de maneira produtiva. Por que eu falo não de maneira produtiva? Porque também tem pessoas que trabalham pelo celular. Sim. Então também, né, Lúcio, tem que desconstruir. Às vezes a gente olha alguém lá que está no celular, fala, olha, a pessoa lá tá brincando no celular. Não, tem pessoas que trabalham. Eu estou falando daquela pessoa que às vezes fica navegando numa rede social de maneira aleatória, passando o tempo. Invista esse tempo em algo que vai te fazer bem. Porque a rede social são estímulos curtos. Eu fico vendo uma série de coisas rápidas e isso não me descansa o meu cérebro. Vamos lembrar? Estímulos curtos. Eu estou bombardeando o meu cérebro com uma série de estímulos curtos. Eu não gero um descanso. É como se eu tapeasse o meu cérebro. Me passa uma sensação de descanso, mas eu não me trabalho, eu não me analiso. E o que nós estamos falando aqui? Inteligência emocional requer eu me compreender e eu gerenciar as minhas emoções. 9h54. Paulo César Porto Martins, muito obrigado por mais uma coluna. Até quarta-feira que vem. Até quarta-feira que vem. Quem quiser, mandem sugestões para lá no meu Instagram, @PauloCPMar. E Luciano, esqueci de falar, a dica de hoje, o tema de hoje, quem me mandou foi Marinela. Marinela me mandou lá na mensagem no Instagram, ela falou, Paulo, fale de inteligência emocional, então eu queria agradecer a ela e para todos que mandam sugestões de tema aos nossos ouvintes. Quem quiser, mandem que eu vou sempre trazendo aqui para os nossos ouvintes. Tá aí, boa pedida da Marinela, você pode fazer o mesmo ou marque lá o Paulo César nas redes sociais dele, ou então mande também nas nossas redes sociais, CBN Curitiba, está no Instagram, no Facebook, o nosso WhatsApp está aí também para sua sugestão de tema para a coluna de uma CBN, 99165-2170, 99165-2170. Faltam 5 minutos agora para as 10 da manhã.